Olá, amigos! Mais uma edição histórica nesse mês de aniversário dos 259 anos da cidade de Piracicaba. Outra aniversariante simbólica é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, completando seus 125 anos de atividades. Para isso, nós convidamos e recebemos com muita alegria hoje a Carmen Piloto, que faz parte lá da área cultural da Exalc, para nos contar um pouquinho sobre as efemérides, né, que serão comemoradas, sempre ao lado da minha primeira-dama da cultura preferida, Elizabeth Bortolin, e da nossa Amanda Costa, né, estagiária do curso de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sempre também com o apoio aqui do PSEG, da Rádio Piracicaba, da Tribuna, da Folha e do Democrata. Seja muito bem-vinda, dona Carmen Piloto. Obrigada, Adolfo, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia especial para o público. Um bom dia para a querida amiga Elizabeth, de longa data, melhor não mencionar anos. E um bom dia para a Amanda, que está se integrando nesse universo da comunicação. Obrigada. Amanda? Pode começar? Pode. Eu vou começar fazendo as honras hoje, então... Sim, pode ser, pode ser. Quando eu comecei a estagiar com o Adolfo esse ano, tinha a pergunta do Adolfo, que era a primeira pergunta, assim, né? Que para mim é a melhor de todas. Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, inclusive meu núcleo de amigos e famílias, pouco conhece a cultura da nossa cidade, pessoas que estão fomentando aí na cidade, né? Então, eu acho importante falar quem é Carmen Piloto, como você chegou na Exalc, né? Conta um pouco da sua trajetória. Eu acho isso muito importante, conhecer você. Então, Amanda, nossa, minha história já está um pouco longa devido à minha idade, né? Eu trabalhava na Philips do Brasil e já há 14 anos. E a Philips foi transferida para São Paulo, ela fechou em Piracicaba. Uhum. Era uma empresa que eu gostava muito, tive um plano de carreira muito bom lá, me desenvolvi em diversas funções, não é? E voltamos para São Paulo. Eu sou paulistana, mas eu nunca gostei de morar em São Paulo, de cidades grandes. E como eu havia vindo para Piracicaba fazer letras, não é? E acabei me casando e ficando por aqui, entrando na Philips, né? Fui para São Paulo, mas com a intenção já de voltar. E cheguei a ficar quase um ano em São Paulo. Você foi a trabalho? Fui a trabalho, né? Fui acompanhando a Philips. Fui transferida na mesma empresa. Sim. Mas na época a gente estava construindo uma casa aqui, a família toda para cá, em Piracicaba e Tietê, a minha família especificamente. Aí a minha sogra tinha o sonho que eu voltasse. Aí ela levou um currículo na Exalc, não é? E eu concorri com 100 candidatos, uma vaga no departamento de genética, na época. Uhum. E fui a candidata escolhida. Olha, que fiz um concurso, né? Entrevistas, Isso já faz 38 anos. Também com o currículo que ela tinha na Philips, secretária de departamento de qualidade na Philips. Mas era a área de currículo. Qual que era o departamento? Era como secretária de pós-graduação do departamento de genética. Genética, mas era uma área que você não conhecia também, né? Eu fui secretária na Philips, embora nos últimos tempos eu estivesse como analista de planejamento, não é? Que eu fui fazendo outros cursos, fui galgando outras vagas. Mas aí, como eu queria voltar, me sujeitei a um salário menor, não é? Para resgatar minha qualidade de vida e da minha filha também. Que legal. Aí voltei, aí fiquei muito estimada no departamento de genética, até hoje tenho grandes amigos lá por uns 3 anos. E o diretor, à época, o professor Júlio Marcos Filho, me via sempre trabalhando na FUVEST, que era um evento fora do departamento, era um evento institucional. E via minha atuação e tal, e simpatizante. Aí surgiu uma vaga na diretoria da Exalc, não é? Aí eu fui lá até o departamento, até a diretoria, entrei como assistente 2, depois eu fui chefe de cultura e extensão, e o diretor não quis que eu saísse da diretoria, eu chefiava as pessoas à distância, continuando na diretoria.
Depois, quando entrou o diretor, o professor Parra, ele me convidou para ser assistente 4, que é o cargo maior da Exalc na época, como assistente direta dele, não é? Para quem não sabe, são quantos diretores lá? A Exalc conta com... É um diretor a cada 4 anos. Sempre Na diretoria eu cheguei a passar por 7 diretores. Tá. Aí, passada a pandemia, eu cansei um pouco daquela questão de muitos diretores, muitas chefias, né? Eu resolvi mudar de área. Daí eu fui para o apoio institucional, né? Que é responsável pelo institucional internacional, e já estava desenvolvendo um material informativo para a Exalc, que é o Exalc Sempre, que eu ajudei a criar. E passei a dar apoio na confecção desse informativo e também no apoio ao desenvolvimento internacional, né, que recebe grandes delegações, ministros, diretores, reitores, e aí eu apoio também esse setor. Esse setor é o quê? Esse é o desenvolvimento institucional. Mas que qual é a diretriz dele dentro da Exalc? Ele é responsável pelos convênios, por projetos por exemplo, um projeto da Exalc com a prefeitura, pelo Parque Tecnológico, pelo Exalc Show, os grandes projetos que não estão ligados aos departamentos. Entendi. Entendeu? E a gente dá apoio a isso daí agora, né? Legal. E fiquei responsável e criei o Exalc Sempre, que é um dos motivos que eu estou aqui, né? Mas aí a dona Beth, a festa dos 125 anos, por sim. sua conta, dona Beth. Por minha conta, eu acredito que seja mais por conta da Carmen, que vai falar para nós sobre o protagonismo da dona Ermelinda nessa festa maravilhosa, Carmen, que eu vi até que você fez aí uma foto poética do casal, a dona Ermelinda, não é? Mostrando a Exalc ao seu querido marido Luiz de Queiroz. Eu peguei essa palhinha aí, então gostaria que você falasse tudo isso para nós, que a Carmen tem uma paixão muito grande por esse trabalho que ela desenvolve lá, especialmente essa parte, não é? De mostrar quem foi dona Ermelinda, que ela estava muito apagada. Agora é que está vendo todo o trabalho dela na construção da Exalc. Não sei se vocês sabem, a última gestão de direção está sendo realizada por uma mulher, a professora Thaís. Que bacana. E a gente já vinha trabalhando com essa questão dos resgates das informações da dona Ermelinda. Aí juntou o fato de ter um personagem feminino numa escola tão tradicional, não é? De agronomia, né? Embora tenha outros cursos também, perfil assim, era essencialmente mais masculino. E hoje a professora Thaís, assumindo, ela deu total apoio sobre o resgate do protagonismo da dona Ermelinda, porque sempre se falava, quem fundou a Exalc? Luiz Vicente Souza Queiroz. Tudo bem, ele fundou, mas como ele faleceu até antes da inauguração, ela manteve o projeto do casal. Então, ela era apontada como mulher à frente do seu tempo, junto com outras mulheres da cidade. Então, a gente observa que, não querendo ser assim, repetitiva, né? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? É uma frase muito... bem popular. É um bem popular. Especialmente quando o grande homem sempre diz a palavra mágica. Sim, senhor. É isso, Elizabeth. O homem inteligente é assim mesmo. Porque ela vinha de uma família progressista e liberal. E se casou com um homem progressista liberal. Ambos eram abolicionistas, não é? Então, eles tinham uma visão assim, de mundo diferente. Diferente. Eu vivia num contexto que ela tinha todo um arcabouço de conhecimento, ela conhecia idiomas. Então, isso é comprovado até nas visitações que eles recebiam de autoridades do exterior. Não é? Quando o Davenport, que foi um professor americano, esteve em Piracicaba, a pedido de Luiz de Queiroz, para estudar sobre a questão da escola agrícola, ele fala no relatório pessoal dele que a dona Ermelinda era uma mulher de cultura impressionante. Né? Ela se sentava à sala para conversar com as visitas num momento que não era comum a esposa fazer isso. Não é? Então, eles tinham um diferencial muito à frente da época deles, até dessa época que vivemos, né? Porque a gente vê também que mulheres, às vezes, são
preteridas em determinadas situações. Sim. Então, a diretora deu total apoio para essa questão. E a gente vem trabalhando esse resgate. E esse ano a gente vai ter uma exposição dentro dessas comemorações dos 125 anos, que vai ser na biblioteca da Exalc, em outubro. Vai ser aberta. E nessa exposição, o professor Jacques Marcovitch, que foi reitor da USP, também um admirador de Dona Ermelinda, ele vai estar expondo as pioneiras empreendedoras. E dentro desse contexto, a Dona Ermelinda está entrando né, como uma personagem. Que não legal. é? E descobrimos também recentemente fotos da Dona Ermelinda jovem, que é uma novidade. Estava onde? Tava Essas dentro da Exalc? fotos, não. Essas fotos têm uma história interessante. Houve uma pesquisa que a data de nascimento da Dona Ermelinda estava errada em algumas fontes, não é? E a banda Ermelindas, que é formada por ex-alunas da Exalc, ela foi atrás dos cartórios e conseguiu resgatar os documentos originais do nascimento, do casamento e do óbito da Dona Ermelinda. E realmente foi comprovada que havia um erro na data de nascimento da Dona Ermelinda e de falecimento. Interessante isso, né? Após tanto tempo. E qual é a data? A data, então. A data, eu até trouxe aqui. Eu até trouxe aqui para mim. Ela nasceu em 1º de março de 1856. Não, na realidade, estava com 21 de março. Por quê? É porque antigamente também tinha, né, essas diferenças. Às vezes demorava para registrar, E né? as Minha letras, mãe, assim, escrito a também. letra, a E mão, ela, né? A mão, demorava. arranjo, né? No início do documento constava assim, dia 21, mais uma retificação na sequência da frase. Tá. E aí, como era escrito assim à mão e de um certo grau de dificuldade para a leitura, Sim. ficou-se com aquela data, entendeu? É. Ficou 20, né? Sim. E depois ele faz uma retificação dentro do próprio documento. Enfim. E aí a gente descobriu, eu já conhecia uma série de cartas da família da Dona Ermelinda que eram estudadas por pessoas que estudam línguas, assim, a língua portuguesa, ou costumes sociais da época. A mãe da Ermelinda escrevia muito para uma filha dela que morava na França. E havia aquela troca de correspondência. E nessas cartas se falava de Ermelinda, se falava de Luiz de Queiroz, do tio Lulu, não é? Lulu? Lulu, é Olha lá o interessante. tio. E é linda, né? A Linda, Lulu. E eles gostavam muito do tio, porque eles não tiveram filhos. E daí essas cartas foram estudadas por diversas pessoas de faculdades de letras e até de costumes sociais para mostrar como era a vida do início do século XX. E daí, nesses documentos, a gente pesquisando, a gente encontrou no Arquivo Nacional um livreto que foi de fotos que foram doadas pelo sobrinho de Ermelinda. E nessas fotos tem foto da Dona Ermelinda com Luiz de Queiroz, até trouxe aqui, né? Que legal. Fotos com imagens deles, Mostra, né? mostra para a câmera. Mas Mostra assim, pra câmera. Tá no meu... Vamos ver se eu vou essa daqui a gente pegar. conseguiu no Museu Castro Maia faz uns 3 anos, que ela já está com 40. Essa foto aqui, eles Essa estão em foto família, da né? família, ela retrato está da ao fundo família. com Luiz de Queiroz, Ela né? está aqui. Isso. Não, ela está aí ao meio com o Luiz de Queiroz. Aqui. Isso, os dois aí, né? E essa outra? Essa qual que é? outra aqui a gente conseguiu no Museu Castro Maia, Deixa eu ver a foto. que é da família da Dona Ermelinda também, que tem coisas lá da família dos Ottoni, né? Da família dela. Essa Bacana, foto é uma essa das foto tá fotos bonita. recentes que foram conseguidas Tá pelas aqui. Ó. alunas. Ah, sim. Que legal, né? Quer mostrar do meio aqui. Mostro também. Se a câmera... E tem ela com o Luiz de Queiroz, um recorte aqui, se você quiser mostrar. E todas Ela teve essas uma fotos... educação muito esmerada, não foi, Carmen? Foi. Ela falava idioma. Eles viajou viajavam pra pelo Europa, mundo, viajou os pais bastante. dela eram muito... Aham, Que, legal. o que trouxeram aí de benfeitorias para o palacete, para a casa deles, foi de todas essas viagens. Trouxe. Na realidade, isso telefone. depois, quem construiu a casa do palacete foi o Luiz de Queiroz. Ele fez para a Ermelinda, na época, enquanto estava em construção, eles ficaram morando numa fazenda de um parente de Luiz de Queiroz. Aí concluiu-se a casa, eles mudaram para lá, não é? E continuaram viajando. Só que na época do projeto da escola, eles tiveram que vender a casa.
porque tinham muitos gastos, né, na questão do projeto, e foram épocas políticas diferentes. Ele começou numa época política que ele tinha apoio, mas depois ele passou numa época que não eram abolicionistas. Então, ele encontrou muita resistência para concluir o projeto dele. Foi até o motivo que ele ficou assim, sem recursos financeiros, e passou, né, para o governo do Estado a escola com a condição que em 10 anos fosse construída uma escola agrícola. Então, e eu enfatizei o Palacete porque foi ele quem trouxe para Piracicaba a telefonia, foi ele quem trouxe a luz elétrica. Não é? O Palacete foi o primeiro local de Piracicaba que teve telefone. O Palacete, também a energia elétrica, foram eles que trouxeram, né? A fábrica, ele trazia muitos técnicos do exterior, equipamentos do exterior para poder dominar. Tanto é que, na época, ele queria construir no quintal da casa dele uma escola técnica para primeiros assim, instruções sobre técnicas agrícolas. Mas aí o governo de Piracicaba, na época, que não era abolicionista, não concordou. Daí eles foram meio perseguidos pela questão abolicionista e foram na exposição de 1808, na exposição universal em Paris, meio fugidos, assim, por um período. E nesse período ele arrematou as questões da escola, porque o pai de Ermelinda estava expondo nessa exposição no pavilhão da eletricidade de Paris. Foi logo quando foi inaugurada a Torre Eiffel, que era a entrada desse pavilhão, dessa exposição. E daí eles voltaram e compraram a Fazenda São João da Montanha. E aí começaram a construção da escola, que era o grande projeto da vida deles. Se chamava São João da Montanha, ali onde está a Exalc hoje em dia? Isso, a fazenda era a Fazenda São João da Montanha. Todos aqueles complexos foram comprados ao mesmo tempo. O terreno, né? O terreno inteiro. era vazio, mas não tinha nada. Tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. E antes dele morrer, estava tudo construído ou não? Não. Quando ele morreu, ele não viu o edifício central. Nenhuma construção pronta coisa assim? Ele não viu. Não viu. Porque o edifício central ficou pronto em 1906. Tá. Não é? Ele morreu em... Ele morreu... Beth. Ele morreu antes de 1901, isso é certeza. Tá. Eu não tenho... Estava praticamente quase, assim, chegou perto, né? Chegou perto, e a Ermelinda esteve na inauguração da Exalc, né, em 1901, 13 de junho, e assinou. A única convidada que assinou, mulher, foi ela. Nossa. Então, tinha 200, 300 convidados, todos os homens assinaram o livro. Só ela de e mulher. E ela de mulher. Ela era muito ousada, assim, muito assim, né? À frente do tempo dela, não é? A gente fala... Ao mesmo tempo que ela tinha uma humildade muito grande, não é? Ela era muito, não vamos falar beata, ela era muito religiosa e muito benemérita. Ela contribuía muito se você procurar os jornais da época, ela contribuía muito com as instituições religiosas, orfanatos. Ela tinha essa questão muito forte. Então, com ela, né? eu me lembrei que eu li que ela cozinhava para os funcionários que estavam construindo a escola. Numa época, não foi? Foi. Ela ia até a escola, ela tinha uma casa-sede, que eles não moravam lá, mas... E ela ajudava a fazer comida para os funcionários. Ela era muito dedicada. E até a época, a turma criticava por que uma dama da sociedade iria lá, né, fazer, porque ela acreditava no objetivo deles, não é? Sim. E a questão de proibir, você vê que do desafio vem oportunidade. O fato da prefeitura proibi-lo de construir a escola no fundo da casa dele levou um projeto muito maior, comprando uma fazenda e ali construindo uma escola agrícola, né? E tem uma coisa importante que vai acontecer agora nos 125 anos, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer os antecessores de Ermelinda e de Luiz de Queiroz, que todos eles têm um envolvimento com a USP. É uma família realmente de beneméritos que pensam assim, de uma forma progressista. Por quê? A Poli, a Faculdade de Direito, todos foram doados os terrenos por parentes de Luiz de Queiroz. Então, nós vamos lançar um livro dos 125 anos, agora em outubro também,
que conta essa história dos parentes e quanto contribuíram para a formação de unidades da USP. Que legal. Não é? Então, Bacana. isso, pensamento, o brigadeiro Luiz Antônio, que era avô do Luiz Antônio, era um dos homens mais progressistas de São Paulo e de poder aquisitivo que foi doando, né? Assim, coisas para o Estado e para o Brasil. Não é? Então, o brigadeiro Luiz Antônio era vô do Luiz de Queiroz, Vicente. exatamente. Então, Tá. no livro agora que vamos publicar, dos 125 anos, que é um livro muito bonito, de imagens, ele vai sair em outubro, esse livro. Já está na gráfica, né? Já está sendo Vai ser finalizado. É um livro bilíngue, Aham, tem legal. 120 páginas. E esse livro ele tem um efeito cronológico diferente. Por quê? A gente começou dos últimos 25 anos que estamos, né? O que temos de impacto enquanto Exalc na sociedade, quais as perspectivas num centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão. E depois, na segunda parte, a parte histórica. Legal. Porque a gente pesquisou coisas diferentes nesse livro, que a gente teve anteriormente, um livro dos 75 anos e um livro dos 100 anos, quando foi o grande centenário da Exalc. Então, agora a gente inverteu. A gente começa do hoje e vai para a segunda parte do livro, é a parte histórica, explorando novos fatos, que muita gente vai ficar assim contente de ver fotos históricas muito diferentes. Legal. Legal. É uma data a ser rememorada, né, Carmen? É. E como é que está a articulação? Além do lançamento do livro, você tem outras atividades nesse período? Quem pode participar? Quem é convidado especial? Quem ex-alunos? Essa coisa toda. Como é que está essa A parte? Semana Luiz de Queiroz é uma semana tradicional, onde os alunos vêm comemorar seus quinquênios e onde a gente sempre tem a presença do secretário da Agricultura do Estado, que transfere o gabinete para a Exalc. Então, ali perto do dia do engenheiro agrônomo, que é 12 de outubro, a gente tem essa programação que deve sair oportunamente aí na imprensa, né? Vamos ter essa exposição, né, da Dona Ermelinda, Pioneiros e Tudo em Produtores, outubro. lá na biblioteca da Exalc, que foi recentemente reformada. Teremos o lançamento do livro, teremos a entrega de uma medalha, uma coisa muito bacana que vai acontecer, a medalha Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, para um funcionário de destaque da Exalc. Então, essa é uma medalha que foi instituída agora, esse ano, e essa medalha traz no seu verso a palavra labor, que vem a reconhecer os funcionários dedicados da Exalc, né? Então, esse ano a gente vai ter uma comissão que, né, que escolhe esse funcionário, né? Naturalmente são diversos que mereceriam, mas a gente tem que definir um nome, né? E vai ser a entrega dessa medalha também esse ano. Então, a gente tem e temos muitos eventos técnicos e científicos que vão acontecer, né? O calendário da Exalc é muito dinâmico. Semanalmente a gente tem coisas. Sempre tem evento, né? No site, né? A gente tem bastante coisas sempre oferecidas. E todas, acho que uma ou duas vezes ao mês, a gente tem um evento cultural no Salão Nobre, que está acontecendo, né? A gente já teve a Pá Moreno, já teve orquestra de cordas, já teve bastante coisas, Tem né? também o Festival de Coral no final do ano, que é maravilhoso, Luzes não é? e Vozes também, todo ano acontece. A Exalc está tendo também lá ao lado do Museu de Queiroz, finais de semana disponível de coisas para as crianças, né? Atividades para as crianças também, que tem sido bem bacana também e muito procurado. Lota de criançada lá é até bacana de ver, né? Você tem ideia de quantos alunos já passaram pela Exalc esses anos todos, Carmen? Olha, Além de milhares? Eu sou péssima em números. Se eu soubesse, teria trazido essa informação para você. Mas no site nós temos lá um espaço chamado Exalc Hoje. Lá você pode ver a quantidade de alunos formados que temos, né? Como que estamos hoje, quais os cursos que a gente oferece, os cursos de pós-graduação. A gente tem bastante coisa lá, né? Temos 17 programas de pós-graduação e 6 cursos de graduação. Grandes nomes da nossa cidade se formaram na Exalc, e não só da nossa cidade, como do Brasil. Grandes que hoje são, assim, bem notórios, vamos dizer assim. Eu não sei, mas
Prudente de Moraes se formou em agronomia, Carmen? Você sabe Acho essa que informação? Não, ele era A gente- direito, A Beto. gente Ele é tem um direito. grande que foi Direito. interventor do Estado, que a gente preza muito, que é o doutor Fernando Costa. O Fernando Costa, ele foi assim, um benemérito nos anos 40, impressionante, assim, assim, para a Exalc. Ele ampliou a Exalc em quase 50%. E ele construiu muitos prédios e avançou muito as questões de ensino, questões acadêmicas e a infraestrutura física. O Adolfo fez o livro biográfico do Dr. Guido Dr. Ranzano, Ranzani, né? que era da área de Geologia. Tivemos ministros, né? Tivemos secretários, a gente tem bastante autoridades que saíram da Exalc, né? O pensamento para o agro que hoje nós temos, né? O celeiro, a data o bercinho de nascimento é a Exalc, né? Se temos um país com essa característica, com esse tipo de movimento, né? Quer dizer, você vê, sempre tem o secretário de Estado de Agricultura vindo no evento, Ele né? instala. O ministro, enquanto era o Roberto, ele instalou diversas vezes o gabinete dele aqui na Exalc. Quando ele era ministro da Agricultura. Tivemos muitas visitas de presidentes, De né? presidentes. O presidente Lula esteve na Exalc, a presidenta Dilma esteve na Exalc, a Marina Silva. É muito comum a gente receber personalidades, né? E o que eu acho que mais me encanta agora, estando também na área internacional, a gente vê ministros de países que vêm para ouvir o que a Exalc oferece, especialmente, por exemplo, da África. Nós tivemos recentemente um pessoal da Tanzânia e da Etiópia, ministros, e ele falou, ao final da visita dele, ficou 2 dias na Exalc, uma delegação de 30 pessoas, para ver que projetos poderia adaptar, né? Da agricultura tropical. E interessante que ele falou que ele percebeu que o Brasil realmente não é só futebol. Então, é muito gostoso a gente ouvir isso. Muito importante, é muito né? gratificante, porque a gente percebe que a gente recebe muitos países. Você vê, a professora Thaís recebeu. A China tem vindo bastante. Grande. Tivemos um International School, a 10ª edição agora em julho, onde recebemos 25 alunos do exterior. E esses alunos tiveram 2 semanas de treinamento sobre agricultura tropical também. E temos diversos convênios atualmente para a China, especialmente com o Hainan. E também outra novidade, que a professora Thaís recebeu 15 dias, uma comenda especial também da França, em virtude de grandes convênios que a gente tem firmado com esse país, não é? Então, e tem muitos países da América do Sul, América do Norte. É muito interessante, assim, o quanto somos procurados, né? Para apresentar nossas tecnologias, né? Sim. Agora é uma tendência dos grandes centros, né? A gente percebe isso, né? Temos, por exemplo, um centro que chama CC Carbon, que estuda as pegadas de carbono, essas questões ligadas às ODSs. Recebemos muitas escolas em paralelo que vão aprendendo também essas tecnologias, né? Esse ano no Exalc Show a gente recebeu 20 mil pessoas. Bastante. Nessa quantidade, muitas escolas que passam a ter contato, né? Com por exemplo, inimigos naturais, né? A gente passa aquela fase de inseticida, né? Para inimigos naturais, são insetos que são criados para combater de forma natural, né? Para sair dessa vibe do químico, não é? Sim. E sabe, tem muita coisa interessante. É um mundo à parte dentro de Piracicaba, formando boas cabeças, pesquisadores, escritores. Quantos? E a Carmen podia mostrar um pouquinho, alguma coisa da produção pessoal dela. Quantos cursos existem dentro da Exalc, Carmen? Eu sei que tem até nutrição também, de graduação. A gente trabalha com ensino, pesquisa, extensão e inovação. Inovação. Bom, o PSEG é um filhote da Exalc, né? São oferecidos cursos pós também, não é? De MBA e tal. Mas os cursos de graduação são ciências, a agronomia, floresta, alimentos, administração, economia e gestão ambiental. São os 6 cursos. 6 cursos. E temos 17 programas de pós-graduação. E temos também programa de pós-graduação em interunidades ou até interuniversidades também. Tá. Então, é muito interessante. Temos uma parte de internacionalização muito forte. Uma coisa que eu acho muito bonito, nós temos muitos grupos de extensão. Grupos de extensão são grupos formados por alunos dentro da própria faculdade,
que eles agem nos departamentos, trabalhando suas linhas de pesquisas departamentais. Temos mais de 100 grupos. Esses grupos, por exemplo, atuam em hortas da cidade, atuam em escolas, atuam em projetos Solidareza, por exemplo, de plantio. São grupos muito bacanas também, né? Então, depois de 38 anos da Exalc, é difícil até escolher que assunto falar. Não tem como, né? É uma coisa, né? A parte de alimentos é uma parte muito forte, Sim. que vem também atendendo essas ODS da questão de fome no planeta, não é? Então, o foco hoje são ODS, né? Ambiente, né? Fome, políticas públicas, né? Todas essas questões são muito relevantes. É um universo gigantesco. Tem o SENA, né? Tem o SENA, energia nuclear. Energia nuclear na agricultura, que é um dos pioneiros também aqui na cidade, que é um braço também ali. Que está completando 60 anos 60 anos o SENA. É, né? muito, Quer dizer, é uma história muito bonita o SENA também. Esse E tal não é só a questão da história, sabe, Adolfo? Eu acho importante. Eu tive um diretor que falava muito isso. Você não pode só se apegar com a história. Você tem que ver que impacto que você está causando na sociedade hoje e qual a sua perspectiva de causar mais impacto no mundo, nas ODS, né? Então, hoje você tem um curso de administração que estuda as ODS, que traz essas ODS para pesquisa, né? Essa pesquisa tem a parte de gestão ambiental, que se preocupa com a questão do ambiente. Então, é tudo meio assim amarrado. Interligado, né? É uma interdisciplinaridade muito grande, não é? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje, Beth, Amanda e Carmen, a pedido do CEO aqui do PCF, Daniel, recontar a história para quem está vendo ou participando dos cursos do PCF. Ele tem a informação sobre administração, sobre planejamento, sobre logística, sobre novas tecnologias. Tudo se amarra. Mas ele não tem a essência da história. Quem foi Luiz Queiroz? Quem foi a importância de Dona Ermelinda? Nós estamos, aos poucos, né, conseguindo recuperar parcelas dessa história aqui com o nosso Café com o Dorfo, então. Então, os interesses da gente de divulgar a cultura em Piracicaba, com os do PSEG, de divulgar a cultura de Piracicaba para o mundo, né, começam aqui. Nós entrevistamos o Bruno Chamonchub sobre a questão do casarão, né, do Luiz Queiroz. Agora você, mais um capítulo. E vamos continuar abertos aqui a novos projetos. Quando estiver pronto o livro, faço questão que ele venha a ser lançado aqui no Café. Quem é o responsável pelo livro? Somos em 5 pessoas. 5 pessoas, né? É uma comissão que foi criada pela diretoria. É um livro bilíngue. Bilíngue, né? E ele está muito bonito, porque ele é muito assim, ilustrativo, ele tem muitas fotos. E a parte primeiro, você vai ter uma noção da Exalc como um todo. Tá. Porque ali vai estar descrito o que é a graduação, o que é a pós, o que é a cultura e extensão, o que é inclusão e pertencimento. São tópicos que são o nosso dia a dia lá na Exalc. Não é? Que nem todo mundo conhece. Nem né? todo mundo conhece. Então fique intimada, né, Elizabeth? Já deixe lá quando for. Já tem a data do lançamento? É outubro, ainda estamos só aguardando chegar do prelo para a gente poder. Uns dias antes, então, do lançamento, você nos avisa. Tá. Ficaremos felizes. Mas fala um pouco da sua produção pessoal aí, da Exalc. Eu gostaria de convidar as pessoas que entrassem no blog do Exalc Sempre, que lá a gente já tem 10 assuntos que a gente trabalha dentro de pautas de maior interesse da comunidade. Por exemplo, essa é uma pauta que gerou bastante gente interessada, que é a do bonde. Então, a gente está trabalhando com uma linha de uma revista que ela não é científica, ela é uma revista para a população, para a população, comunidade da Exalc e comunidade de Piracicaba e de outros lugares. Então, a gente tem muitos depoimentos, tem fatos, tem história. Então, e conta o que estamos fazendo sobre esses assuntos. A gente está fazendo agora, para outubro, essa foi uma que saiu em março de 2025, da Dona Ermelinda. E agora essa aqui foi revista ampliada diante das novas imagens que temos e das novas datas. Né? Então, a gente está fazendo uma reedição dela agora para também setembro. Inclusive, todas as informações estão lá no site. Então, se você entrar no blog Exalc Sempre, você consegue ter acesso a esses assuntos. Temos formatura, temos sobre o empreendedorismo do Luiz Queiroz, temos sobre o
o Azulão, o ônibus famoso da Exalc, temos sobre o Portal Monumental, são assuntos que todos se interessam. Então, sobre o parque da Exalc, se você quer visitar o parque, nós temos uma revista só sobre o parque. Só sobre o parque. Só sobre o parque. Eu conheço uma moça que não sai da Exalc, ela passeia de manhã, de tarde, de noite, de sábado, de domingo. Você liga para a moça, onde você está? Estou na Exalc andando. Eu não sei se você conhece, você tem ideia de que não tem ideia de... Eu não vou contar para você Mas quem vamos combinar, é uma das 7 maravilhas de Piracicaba. Quem? A moça ou a Exalc? Os dois. Os dois. Então, você quer conhecer um pouco mais? Por exemplo, quer passear no parque? Tem uma série de monumentos significativos, lá, estátuas, que às vezes você não sabe que tem lá. Aquele tem banco lá do Luiz de Queiroz, que já fiz trocentas da Dona fotos Ermelinda. Então, da Dona Ermelinda. Feito Lá pelo Edu Santos, né? o O grande escultor Edu aqui Santos. de Piracicaba. Mas é curioso que todo mundo pergunta, por que o Luiz Queiroz não está junto com a Ermelinda? Eu gostaria de esclarecer em público isso aqui. Então, vamos lá. Sabe por quê? É bom você esclarecer. Porque eu fui visitar o palacete com uma moça bonita e ela olhou assim, um dormia num quarto, outro dormia no outro, né? Foi uma percepção importante. Não. Então vamos lá, Eles se esclareça. relacionavam muito bem. Se relacionavam bem? Bem. Mas quem que roncava? É o seguinte, quando foi feita a estátua do Luiz de Queiroz, foi colocada lá na entrada, já surgiu a ideia de fazer da Dona Ermelinda. Tá. Só que a Dona Ermelinda, ela já está no mausoléu ali, com o Luiz de Queiroz, os ossos, os restos mortais. E fica na frente. Fica ali na frente do edifício central. Enquanto esposa, ela está ali. Mas quanto mulher de destaque, ela tem um espaço próprio dela. Tá. Então, ela está no Jardim das Rosas, ao lado do Museu Luiz de Queiroz. Museu. Porque ela está lá como personalidade que era no tempo dela. Tá. Então, ela não está lá vinculada como esposa do Luiz de Queiroz. Ela está lá como uma personalidade que brilhava na época dela. Entendeu? Tanto é que, na época, lindo, ela, lá. a Martha Watts e a Mary Renault eram citadas pela imprensa piracicabana como mulheres de destaque. Tá. Então, a gente não pode esquecer disso. Não vamos, assim... Não que ela não gostasse de estar com o Luiz de Queiroz, isso não tem nada a ver. Ela já está ali no mausoléu, dignamente colocada como esposa. Mas, enquanto mulher, ela está no seu destaque ali no museu, no Jardim das Rosas, lá do Museu Luiz de Queiroz. E é um que jardim espaço maravilhoso, de vivência. as rosas Lindo. sempre floridas. Então, é esse o motivo que ela não está com ele. Porque ela não era um apêndice dele, era uma pessoa de personalidade própria que está ali no seu espaço, devidamente cativado por ela mesma. Dona Carmen, o relógio nos incomoda aqui. Mas já fique convidada, né, não só para o livro, mas para outros momentos, né, que você julgar adequados. O Café Rodolfo, da Beth e da Amanda, está aqui à sua disposição. Muito obrigado por ter vindo. Né? Nosso agradecimento também aos amigos Evaldo Vicente, da Tribuna, ao Marcelo Germano, da Folha, ao Alexandre Neder, do Democrata, o Antônio Argentino, do jornal O Regional, que publicam, né, depois as nossas entrevistas aqui nas edições dos finais de semana desses jornais. Na semana que vem, nós vamos ter mais um capítulo super importante da cultura piracicabana, que é o vídeo feito sobre o maestro Ernest Mali, pelo jornalista César Costa, pelo músico Luiz Carlos Juste, né? E eles vão estar dando sequência, né, a Beth, a Amanda, a programação que nós fizemos com muito carinho para os nossos espectadores sobre os 259 anos da cidade de Piracicaba. Então, palavras finais, considerações finais, meninas? Vamos fazer agenda? Agenda, temos agenda temos cultural? Temos agenda cultural, que bom. Algumas atividades para a semana, desse final de semana. Então, vocês vão ficar aí na tela, enquanto eu vos falo. Jornada do Patrimônio. Tá tendo bem legal. Dá uma olhadinha no Instagram da Departamento Histórico de Piracicaba, então DHP _Pira. Eles estão fazendo uma jornada bem bacana. E aí, nessa semana,
A visita será no bairro Monte Alegre, no domingo, dia 16, às 9 horas da manhã. Também tem Teatro Losso Neto, espetáculo de dança Robin Hood. Sexta, dia 14, às 7h30 da noite. Sábado, dia 15, às 7h30 da noite. No SESI, terá um espetáculo Roberto Carlos, O Cara. Sexta-feira, dia 14, às 8 horas da noite. E no Teatro do Engenho, um festival coreano de filme KOF. Quinta-feira, às 5 horas da tarde. Sexta, sábado e domingo, às 1 da tarde. Perdão. Então, sexta, sábado e domingo, à 1 da tarde. Legal. Obrigado pela atenção de todos e até a semana que vem, se Deus quiser.